Olá, senhoras e senhores. Já colocaram finanças na sua rotina de hoje? Hoje nós iremos estudar uma empresa que eu gosto muito, que é a Klabin, e tenho já há algum tempo na minha carteira. Ela também está na carteira aqui do canal. E o que essa empresa faz? Quer saber mais? Então vem comigo e bora pro vídeo. Então a gente começa com a sua história, e aí a gente vai ver alguns anos importantes para a empresa, que foram basicamente o seu início, em 1889, com os irmãos Klabin, Maurício, Salomão e Hessel. Ela começa importando produtos de papelaria. 10 anos depois, ela cria sua própria companhia de papel. Em 1947, ela fabrica o papel do Jornal do Comércio, sendo a primeira vez que isso é feito com papel nacional. Em 79, ela abre capital na Bolsa de Valores. Em 2016, entra em operação a primeira unidade de Puma, sendo até então o maior investimento da Klabin já realizado. Em 2019, ela começa o projeto Puma 2 e em 2020 ela adquire a International Paper. Também pegando aqui no gráfico, a partir praticamente de 2011, praticamente 10 anos aí, vimos que ela subiu aí bastante, né? Se eu comparar aqui com o Ibovespa, ela praticamente destrói o índice, né? Nesses 10 anos. Eu tô pegando aqui a Klabin 4, que é a mais negociada, é uma das mais negociadas. A gente vai ver as diferenças entre as ações. Então quem pegou por esse período se deu bem. Bom, mas o que essa empresa faz? Bom, basicamente ela atua em 4 ramos. No ramo florestal, na celulose, nos papéis e nas embalagens. Na parte florestal, ela usa mais como matéria-prima. Essa parte serve para a verticalização da empresa, onde ela busca matéria-prima para seus produtos. Inclusive, a Klabin está reduzindo gradativamente a comercialização de madeira para terceiros, em decorrência do aumento da capacidade produtiva de papel e celulose. Esse segmento não é o foco da companhia. Então, o que ela faz? Ela planta, espera maturar, colhe e daí tira a matéria-prima para os seus produtos. Agora vamos dar uma olhada na parte de celulose. Já na parte de celulose, ela usa celulose de fibra longa, e aí ela usa para esses tipos de produtos que eu com certeza acho que você já viu em algum lugar. Então tá vendo, ó? Já com a celulose de fibra curta, ela usa para fazer esses tipos de produtos. E um tipo também que ela tá bem focada é no fluff, que basicamente é o tipo de material usado em fraldas, tanto para crianças como fraldas geriátricas. Então é uma parte bem importante para a Klabin isso daí, já visando um futuro aumento da idade da população brasileira. Já na parte de papéis, ela usa para fazer esses packs, tá vendo? Os canudos recicláveis, as caixinhas, essa parte que vai ser muito demandada, que a gente vai falar mais à frente, que é para embalagens focadas no e-commerce. Tá vendo? Ó? Isso tudo é material que pode ser reciclável. Então a Klabin está focando bastante nisso. Também temos o papel craft, então aqueles produtos que vocês veem embalados, tá vendo? Ó? Usa basicamente produtos da Klabin. As caixas de pizza, as caixas de frutas que se usam no comércio, tá vendo? Tudo que pode ser reciclado. Os sacos de cimento, usa no setor de construção, os sacos na parte de alimento, que é um dos principais focos da companhia, e é uma das principais fontes de receitas da companhia, como a gente vai ver mais lá na frente, onde ela tem muito volume de venda. Então é uma parte bem interessante da companhia. Bom, aí a gente já vai olhar para a parte acionária, a estrutura acionária da empresa, e aí a gente vai ver essa configuração aqui. Essa configuração ela está baseada no relatório do quarto trimestre de 2020, mas ela deve sofrer algumas alterações, porque o BNDES, por exemplo, ele vendeu uma parte das posições dele em fevereiro de 21. Então, isso aqui ainda está meio desatualizado. Mas você vê que, assim, o free float dela, que são as ações que estão circulando no mercado, é bem alta. Aqui nós temos um banco, a parte de tesouraria, a Monteiro Aranha, e aqui a gente vê a Klabin 11, que nada mais é do que uma ação sendo composta por uma ação ordinária e 4 preferenciais. E é a que tem maior liquidez no mercado. Aqui a gente baixa mais e olha mais ou menos como tá, tanto para ON quanto para PN, a composição acionária. Então dá para ver que, em termos de estrutura acionária, como o mínimo requerido pela bolsa de free float é 25%, ela tá muito bem na fita. A gente olha na governança também, que ela é do nível 2 de governança corporativa, sendo que ela tem tag along de 100% do valor por ação ordinária e preferencial também. Então nessa parte, quem tem medo de ser diluído na hora de uma possível venda, não precisa ter, a princípio. Agora, uma mudança recente sobre dividendos que a empresa teve diz respeito ao dividendo obrigatório, que os acionistas terão direito a receber como dividendo obrigatório 25% do lucro líquido do exercício,
apurado ao final de cada exercício, tal como ajustado nos termos do artigo tal da Lei de Sociedades por Ações. Quer dizer, isso quer dizer o seguinte, que ela tem que ter lucro e que o dividendo distribuído não pode passar de menos de 25%, se ela for distribuir. Então agora, para receber dividendos da Klabin, vai ter que ser assim. E ela também colocou aqui embaixo um target para distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio. E o que é esse alvo? Esse alvo tem o objetivo propor dividendos ou juros sobre capital próprio, de modo que o valor total corresponda a um percentual alvo entre 15% e 25% do EBITDA ajustado. Ou seja, ela tem que estar nessa faixa para distribuir. Se ela não tiver, não distribui. Então, para quem for pegar a Klabin visando os dividendos, tem que se atentar agora a isso. E para vocês terem uma ideia de como isso afetou a última distribuição de Klabin em relação a dividendos, olha o histórico aqui. Então eu vou pegar aqui, ó, tá vendo que todo ano tinha dividendos, mesmo que pouquinho, mas tinha, e eram regulares, ó, no mês 2, no mês 5, mês 8, mês 11, mês 11, mês 12, mês 2, tá vendo, ó? Agora, quando chegou em 2020, só teve esse aqui, de fevereiro, e não teve mais, porque entrou essa nova norma de dividendos. Então, a gente agora não pode mais olhar a Klabin como sendo exclusivamente dividendos, porque ela depende dos resultados dela para distribuir. Isso, ao meu ver, é um lado positivo da empresa, porque ela não pode distribuir se ela não teve lucro. Então é um fator bem interessante e cuidadoso para a gente olhar. Recentemente, a Klabin passou por um processo com a Sogemar. O que era esse processo? Basicamente era o seguinte, a Klabin, ela pagava a Sogemar pelo nome dela, ela pagava royalties para isso. Mas aí o que aconteceu? A Klabin entrou em acordo com a Sogemar, e a Sogemar ganhando 69 milhões de ações ordinárias da Klabin, isso corresponde ao valor de mercado daquele período em 335 milhões de reais, e em troca, a Klabin deixa de pagar os royalties sobre as marcas Klabin. Então muitos acionistas acharam isso muito bom, porque a Klabin deixa de ter uma despesa recorrente e meio que inútil. Não era inútil, mas isso já tinha que ter se resolvido há muito tempo. Então agora a Klabin é dona da sua própria marca. Não tem mais que pagar royalties para ninguém. Então, ao meu ver, também foi um passo bem interessante para a companhia. Um outro passo interessante que a companhia deu foi a aquisição da International Paper. Essa aquisição custou para a Klabin 330 milhões de reais e ela foi finalizada agora. Então agora a gente vai começar a ver nos resultados da Klabin a sinergia com a International Paper. Isso vai agregar valor à empresa. Então é um outro passo que a empresa está dando para crescer seus negócios. Então ela vai aumentar a unidade de capacidade de produção de 305 mil toneladas anuais. O bom é que, ó, o pagamento será feito com recursos próprios, ou seja, a empresa não precisou se endividar para fazer essa aquisição. Então é um passo bem interessante para a empresa. Então agora a gente vai focar mais especificamente na apresentação institucional da empresa, do quarto trimestre de 2020. A gente vai dar um apanhado do que a empresa passou nesse trimestre e vamos ver seus pontos positivos e negativos. Então aqui é um esquema bem simples de como a Klabin funciona. Então ela pega das florestas, faz a celulose, faz os produtos e as suas embalagens. Aqui ela mostra basicamente a sua área de atuação, sendo bem espalhada pelo Brasil. Aqui a gente consegue ver o market share da empresa. E olha, percebe o seguinte, ó, 67% dos seus produtos estão relacionados ao setor de alimentos. Ou seja, sua maior fonte de receita, por enquanto, está sendo o setor de alimentos. E aqui mostra, basicamente, a porcentagem do market share para cada tipo de papel. Sendo que o Kraftliner, ele vai ser muito ajudado quando for terminada a obra de Puma 2. Mas isso a gente vai ver mais para frente. Aqui a gente vê que ela é uma empresa muito voltada para o ESG, que é tão comentado hoje em dia. Mas a Klabin já era ESG há muito tempo. E ela ganha esses certificados, ela tem todo um cuidado ambiental para com seus produtos. Olha só, 3.500 hectares de florestas nativas restauradas até 2018, ou seja, é uma empresa que se preocupa com o meio ambiente. Ela só atua na sua área de região. Aqui a gente vê que a Klabin foi a primeira empresa brasileira a emitir um Green Bond com prazo de vencimento de 30 anos. O que são esses Green Bonds? Ou títulos verdes, como se costuma chamar. Nada mais são do que títulos de dívidas para financiar projetos com algum impacto ambiental positivo. Ou seja, isso demonstra a força da empresa em captar recursos e também de se preocupar com a questão de ESG que é tão falada por aí. E nota também o seguinte, olha aqui, ó, a taxa que a Klabin consegue pegar. Uma taxa bem baixa com relação ao que o mercado oferece. Mas por que isso? Porque ela tem muitos anos tomando dívidas e sempre pagando. Então quem empresta para a Klabin sabe que ela é uma boa pagadora, confia na empresa. E a gente vai ver mais para frente que ela sempre foi uma empresa bem endividada. Mas isso não é problema, porque as pessoas sabem que ela vai pagar. Aqui a gente começa a ver a parte de cartões e a projeção de crescimento da Klabin
para os próximos anos. Isso também se baseia até numa audioconferência que foi feita desse último trimestre dos representantes da Klabin, no que diz respeito ao processo de banimento de resíduos sólidos e de aparas a partir de 2021 lá na China, fazendo crescer a substituição do plástico de uso único pelo uso do cartão e do Craftline. Então essa tendência de banimento do plástico deve favorecer muito a Klabin, porque o plástico ele não é biodegradável e a gente cansa de ver os danos que ele causa na natureza. Então essa troca tende a ser muito benéfica para os produtos da Klabin. E essa projeção de crescimento está muito baseada nesse racional. Então quem investir na Klabin, quem quer investir na Klabin, tem que ter esse racional em mente agora. É claro que isso aqui é uma projeção, não é confirmação de que vai crescer isso tudo. Aqui, por exemplo, ela mostra os locais onde já não se usa mais ou é proibido o uso de saco plástico. Então, ó, tá vendo? Ó, Panamá baniu, o Reino Unido, até aqui no Brasil, não sei se vocês lembram, quando começou-se a mudar os canudos plásticos nos fast foods, o pessoal chiou muito, achou muito ruim e tal, mas é uma coisa que aconteceu. A gente não tem como controlar isso. E aí, produto da Klabin casa certinho com esse tipo de demanda. Então tá vendo? Não foi só aqui. Vários lugares do mundo sofreram com isso. O McDonald's no Reino Unido, tá vendo? Vários países proibindo o uso de saco plástico ou de materiais plásticos. Então uma tendência que pode sim favorecer a Klabin. Já em relação ao Craftline, a gente tem que ter em mente o seguinte, que a principal tendência agora é o aumento do e-commerce. Ou seja, as embalagens para o e-commerce. E isso favoreceu muito a ela até nesse trimestre mesmo. E até no ano passado inteiro com relação à pandemia. A gente vai dar uma olhada nos resultados e vai ver que isso ajudou muito a companhia a crescer seus resultados. Aqui a gente vê a estrutura do mercado de Craftline. Ou seja, aqui, ó, por exemplo, ó, o comercializado 47% para a América do Norte. Basicamente é para a América do Norte e para a Europa. Sendo que agora tem a expansão para a Ásia. Então ela tem muito a crescer ainda naquele continente. Já na parte de embalagens, a gente vê, por exemplo, que eles mostram a tendência de mercado do e-commerce e seu crescimento e sua projeção, mundo afora. Já aqui, a gente volta para aquilo que a gente estava falando lá atrás, né? Ou seja, a venda do mercado de fraldas, tanto infantis quanto para adultos, e um possível potencial de crescimento nessas duas áreas, levando em conta o crescimento da população mais idosa. Aqui, a gente chega já no projeto Puma 2, que serve para aumentar a produção de Craftline, com menor custo, eficiência operacional, pois sua base está em volta de uma área só da Klabin. O início da primeira máquina está prevista para 2021, agora, e o início da segunda máquina para 2023. E como ela trabalha com commodity, que é algo que ela não tem controle de preço, para ela ter mais eficiência, é preciso reduzir custos, e isso a Klabin é mestre em fazer por ser grande e por ter tantos anos no mercado. Já partindo para a parte de resultados, a linha que é mais importante para olhar para a Klabin é a linha de lucro operacional. Esse tem que ser o foco para analisar melhor a empresa e ver melhor sua realidade. Muita gente não gosta disso, mas isso tem a ver com uma separação bem simples que tem que ser feita. Basicamente na contabilidade, temos duas coisas. A gente tem que diferenciar o que é o regime de caixa e o de competência. A grosso modo, por exemplo, você faz uma venda de um produto parcelado em 10 vezes de R$100. No regime de caixa, você tem um recebimento de R$100 e o de competência, ela irá receber os R$1.000. Ou seja, muitas das vezes que ela apresenta um prejuízo, não significa que ela de fato teve, porque ela sofre basicamente com o preço do dólar, depreciação, amortização. Então, essas variáveis não entram no regime de caixa dela. Ou seja, ela não contabiliza isso naquele período. No nosso exemplo, ela só vai contabilizar isso ao final da sua dívida. E você olhando o EBITDA, você vê o quanto ela gera de lucro com a operação dela. E vejam que é crescente durante todo esse período. Ela chegou a ter uns 30 trimestres consecutivos só de alta dessa variável. Aqui a gente olha um grande, vamos dizer assim, ponto fraco da empresa, que é a sua extrema dívida alta, já citado anteriormente. Mas isso não chega a ser um problema para ela, tendo em vista que dificilmente ela consegue quitar suas dívidas. Então, se você não gosta de uma empresa endividada, não entre em Klabin, porque essa é uma característica dela. Nesse esquema, dá pra gente ver que grande parte da dívida dela está mais pro longo prazo. Aqui fica mais fácil de ver. E ela vem, ó, alongando o prazo médio da dívida. Em 2016 era 43 meses de prazo médio, agora já são 116 meses. Ou seja, ela tem muito tempo para pagar essa dívida. Bom, já que chegamos até aqui, eu só te peço para se inscrever no canal, deixar seu like, dizer se está gostando do conteúdo e se quer mais. Isso paga muito meu trabalho aqui. Agora indo para os finalmente, vamos para as vantagens de Klabin. Como vantagem, a gente pode citar a sua verticalização, ou seja, ela basicamente só depende de si para produzir seu produto.
desde sempre esteve preocupada com as práticas ESG. Isso meio que está no DNA da empresa. Ela deve, mas paga, tendo assim uma boa confiança na praça com relação às dívidas e com isso ainda consegue captar recursos com juros mais baixos no mercado. E por fim, é uma empresa centenária. Já passou por várias crises, 2 guerras mundiais. Isso não significa que ela vai durar para sempre, mas é um bom indicativo de boa governança e bons caminhos seguidos. Como desvantagens, podemos citar que ela nem sempre gera lucros. Então pessoas que só olham a última linha da demonstração de resultados podem e vão ficar frustradas com a empresa. Ela também sofre com o preço da commodity, pois isso ela não tem controle. Então se a celulose está num momento de alta, como o de agora, ela se beneficia, mas quando está em queda, ela sofre. Então tem que ter ciência disso quem for entrar nela. Também corre o risco cambial, sofrendo com a apreciação do real. É uma empresa muito alavancada, como nós vimos, ou seja, ela capta muitos recursos para gerar ganhos mais lá para frente. Se você não gosta de empresa alavancada, então Klabin não é para você. E por último, ela é nível 2 da bolsa. Porém, isso meio que tem um burburinho por aí, dizendo que ela quer migrar para o novo mercado. Só resta a gente esperar os próximos passos da empresa. E agora eu queria saber de vocês. Vocês já conheciam a empresa? O que mais chamou a atenção nela? Se você gostaria que eu fizesse um vídeo estudando o próximo resultado dessa empresa, coloca aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo e quer mais, então coloca aí nos comentários para a gente continuar mais e mais análises de empresas na bolsa. Os meus mais sinceros agradecimentos. Meu muitíssimo obrigado a todos que chegaram até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. É isso, pessoal. Um grande abraço, paz, saúde e sucesso a todos.